Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Boa tarde. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican Mídia, Raimundo Lima, com a assessoria técnica de Alberto Giovanetti. Esta sexta-feira, 25 de abril, terceiro e último dia para os fiéis prestarem a sua saudação, a despedida do Santo Padre, o Papa Francisco, cujo corpo está sendo velado na Basílica de São Pedro. Depois de 3 dias, com a visita dos fiéis e peregrinos para a extrema saudação, às 19 horas locais, então, o horário final desta visita, e às 20 horas, o rito de fechamento do caixão. Os detalhes com o colega Silvanei José. Será realizada na noite desta sexta-feira, às 20 horas locais, na Basílica de São Pedro, a cerimônia de fechamento do caixão do Papa Francisco, que foi trasladado na manhã de quarta-feira da Casa Santa Marta e exposto para homenagem dos fiéis. Milhares e milhares de fiéis em fila para dar a última saudação ao Papa Francisco. O rito da noite de hoje, conforme previsto no Ordo Exequiarum Romani Pontificis, será presidido pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, cabelengo da Santa Igreja Romana. Segundo informado pelo Escritório das Celebrações Litúrgicas Pontifícias, participarão os cardeais Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, Roger Mahony, cardeal presbítero, Dominique Mamberti, cardeal protodiácono, e Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica Papal de São Pedro no Vaticano. Presentes também os cardeais Pietro Parolin, ex-secretário de Estado, Baldassare Reina, vigário-geral para a Diocese de Roma, Konrad Krajewski, esmoleiro de Sua Santidade. Também presente Dom Edgar Penha Parra, substituto da Secretaria de Estado, e Dom Ilson Jesus Montanari, vice-cabelengo da Santa Igreja Romana. Enquanto isso, os fiéis continuam dando a sua última homenagem ao Papa Francisco na Basílica de São Pedro. O fechamento das visitas na noite de hoje está previsto para as 19 horas. O sepultamento do corpo do Papa Francisco será logo após a Missa das Exéquias na Praça São Pedro. Um trajeto do féretro do Papa desde a Basílica de São Pedro até a Basílica de Santa Maria Maior poderá ser acompanhado ao vivo pelos canais do Vatican Mídia com tradução em português. Os fiéis poderão visitar o túmulo de Francisco na Basílica Mariana já a partir da manhã de domingo, 27 de abril. Entretanto, um grupo de pobres e necessitados estará presente neste sábado nos degraus que levam à Basílica Papal de Santa Maria Maior para prestar a última homenagem ao Papa Francisco antes da sepultura do caixão, que ocorrerá, conforme a vontade do Pontífice, entre a Capela Paulina, a Capela da Salus Populi Romani e a Capela Sforza. O anúncio foi feito por meio de um comunicado da Santa Sé que ressalta que os pobres ocupam um lugar privilegiado no coração de Deus, assim como também no coração e no magistério do Santo Padre, que escolheu o nome Francisco para jamais se esquecer deles. Os últimos do Evangelho serão os últimos a recebê-lo. Editorial de Andrea Tornielli. E assim, os últimos serão os últimos a recebê-lo na entrada da Basílica de Santa Maria Maior, que conserva o ícone da Salus Populi Romani, sob cujo olhar materno Francisco está prestes a ser sepultado. Na reta final de sua trajetória terrena como bispo de Roma, que veio quase do fim do mundo, ele será coroado não pelos poderosos, mas pelos pobres, pelos migrantes, pelos sem-teto, pelos marginalizados que foram colocados no centro de tantas páginas de seu magistério e que estão no centro de cada página do Evangelho.
Já as palavras pronunciadas na manhã da segunda-feira do anjo pelo cardeal camerlengo Kevin Joseph Farrell para anunciar a morte inesperada do Papa Francisco haviam sublinhado essa pedra angular de seu ensinamento. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Como eu gostaria de uma igreja pobre e para os pobres, disse ele no início de seu pontificado. Para a igreja, a opção pelos pobres é uma categoria teológica antes de ser cultural, sociológica, política ou filosófica. Deus lhes concede sua primeira misericórdia. Essa preferência divina tem consequências na vida de fé de todos os cristãos, que são chamados a ter os mesmos sentimentos de Jesus, escreveu ele na exortação apostólica Evangelii Gaudium, um documento que ainda não compreendemos plenamente e que marcou o curso de seu ministério como sucessor de Pedro. Palavras que sempre foram acompanhadas de gestos e escolhas concretas. O primeiro Papa a escolher o nome do Santo de Assis se inseriu na esteira dos ensinamentos de seus predecessores, como os de São João XXIII, que, um mês antes de abrir o Concílio Ecumênico Vaticano II, havia dito: a Igreja se apresenta como é e quer ser, como a Igreja de todos e, particularmente, a Igreja dos pobres. Esse magistério de palavras e gestos para o primeiro Papa sul-americano, teve sua origem no Evangelho e nos ensinamentos dos primeiros padres da Igreja. Como Santo Ambrósio, que disse: não é de suas posses que você faz uma doação aos pobres, você não faz mais do que dar a eles o que lhes pertence, pois é aquilo que é dado em comum para o uso de todos, aquilo que você anexa. A terra é dada a todos, e não apenas aos ricos. Graças a essas palavras, São Paulo VI pôde afirmar em sua encíclica Populorum Progressio que a propriedade privada não constitui um direito incondicional e absoluto para ninguém e que ninguém está autorizado a reservar para seu uso exclusivo o que excede sua necessidade, quando outros não têm o necessário. Ou como São João Crisóstomo que, em uma famosa homilia, disse: você quer honrar o corpo de Cristo? Não permita que ele seja objeto de desprezo em seus membros, isto é, nos pobres, privados de roupas para se cobrirem. Não honrem a Cristo aqui na igreja com panos de seda, enquanto lá fora vocês o negligenciam quando ele sofre com o frio e a nudez. Aquele que disse: este é o meu corpo, disse também: vistes-me com fome e não me destes de comer. Longe de leituras ideológicas, a Igreja não tem interesses políticos a defender quando pede a superação do que Francisco chamou de globalização da indiferença. Movido apenas pelas palavras do Evangelho, sustentado pela tradição dos padres da Igreja, o Papa nos convidou a voltar nosso olhar para os últimos prediletos de Jesus. Esses últimos que hoje o acompanharão com seu abraço na última etapa. O túmulo do Papa feito com pedra vinda da Ligúria, terra de seus avós. A ardósia de Lavânia vem das pedreiras com vista para o golfo de Tuguilho, no leste da Ligúria, entre Sestre Levante e Val Fontanabona. Duro, cariáceo, porém maleável sob as mãos experientes de quem o extrai. Assim como a alma dos lígures, protuberante por fora, mas propenso a ceder à emoção. Os corações realmente se emocionaram com o anúncio da sala de imprensa da Santa Sé. O túmulo do Papa Francisco foi feito com materiais da Ligúria, com apenas a inscrição Franciscus e a reprodução de sua cruz peitoral. Preparado no nicho da nave central entre a Capela Paulina, a Capela da Salus Populi Romani e a Capela Sforza da Basílica Liberiana, o túmulo está localizado perto do altar de São Francisco. Um detalhe já antecipado pelo arcipreste coadjutor de Santa Maria Maior, Cardeal Rolandas Macricas, em entrevista à TV. O Papa Francisco expressou seu desejo de ser sepultado num túmulo feito com pedra da Ligúria, que é a terra de seus avós. Sabíamos de suas origens, confessa Enrica Somariva, vice-prefeita de Cogorno, uma cidade com vista para o mar de Lavânia e para o promontório de Portofino.
O município com um pouco mais de 5.000 habitantes, de onde se desenrola o fio de uma história que une o pontífice a seu último desejo. Vincenzo Sivori, avô de Regina, mãe de Jorge Mário Bergoglio, nasceu em Tuguilho, em 20 de janeiro de 1850. Tendo partido para Buenos Aires, morreu jovem, em 1888. De Sivori resta uma placa de ardósia colocada numa típica casa de cor amarela, perto da igreja paroquial de São Lourenço, padroeiro de Cogorno. O que é impressionante é como o Papa muitas vezes escondeu seus laços com a Ligúria. Dissemos a nós mesmos: paciência, levaremos ainda que seja só um grãozinho da nossa terra. Depois essa notícia. A voz de Somariva ainda está trêmula. A emoção é fresca e vibrante. O ponto de virada na descoberta das origens lígures do Papa foi o dote de casamento entre Vincenzo Sivori e Caterina Sturla, bisavós de Francisco. Um telefonema de Buenos Aires, uma árvore genealógica enviada por e-mail e a surpresa. Ângela Sivori, que ainda mora em Cogorno hoje, descobre que é prima do Papa. Sua filha, Cristina, conta a história. Ele nos deu um grande presente, uma última surpresa. Ele disse que queria descansar na lápide de seus avós. É uma coisa linda. Até o meio-dia desta sexta-feira, mais de 150 mil pessoas já tinham prestado a saudação extrema ao Santo Padre, o Papa Francisco, cujo corpo está sendo velado na Basílica de São Pedro. O colega Jackson Erpen ouviu alguns dos fiéis e peregrinos presentes. Vamos ouvir. Meu nome é Caio, sou de Boston. Eu não sabia muito do Papa, não, mas quando ele morreu, ficou triste, porque... E a gente explicou para você. Né? Ele é o... Como que fala? O ruler de todo... Da Igreja Católica. E a gente são católica, então fez impacto na gente. Impact a gente. Tem alguma imagem que tenha visto na televisão ou nas redes sociais, alguma coisa dele que te marcou? Eu fui na igreja, tem escola de igreja, e a gente já viu fotos dele. E ontem tu viu a amiga? Ontem a gente viu a freira que entrou para poder acompanhá-lo ali no altar, abriram a sessão, né, para que ela pudesse acompanhar o velório dele, e foi uma coisa que a gente mostrou para ele, mostrou para ela e marcou bastante. Porque não só isso também, a gente estava falando agora também da pandemia, né, que ele veio sozinho até aqui a Praça São Pedro e para dar a bênção, né, e aquilo ali marcou demais na televisão, ele sozinho, a praça vazia, aquilo ali acho que foi o que marcou bastante. Acho que marcou foi o jeito dele ser mesmo, mais aberto para o mundo, mais aberto para o dia de hoje, na questão de incluir todo mundo, incluir o pobre, incluir o rico, o preto, brigando bastante com a questão da política, né? Fazendo o máximo para que pudesse parar essas guerras da Ucrânia, da Rússia, do Israel, né? Acho que foi uma pessoa marcante e vai ficar marcado pro resto da vida, com certeza. Viemos para passar 12 dias para mostrar a Itália e a França para eles e para a gente também, que é a primeira vez que estamos passando pela Europa, e coincidiu dele vir falecer na segunda-feira e a gente chegou aqui ontem. E estamos passando por esse momento histórico aqui que não queria, a gente queria ir lá dentro em outra ocasião, mas vamos tentar ir lá dentro agora nessa ocasião e ver se marca isso aí para nós. É um momento que emociona todo mundo, emociona a gente, emociona a Igreja Católica e é isso aí. Acho que vai ficar marcado por resto das nossas vidas aí. Memória e na memória de todos que estão aqui e presenciaram isso, né? Puderam ver isso. Para explicar para os nossos ouvintes, vocês são brasileiros de onde, mas estão morando em Boston, não? Isso, eu sou brasileiro de Minas Gerais, moro em Boston há 27 anos. A minha esposa é de Recife, mora lá também há 25. E os 2 filhos de 14 e 12 nasceram lá e estão aqui agora passeando com a gente. Falo mais inglês que português. Muito mais inglês que português, E em casa você fala inglês, português, como é que é? Eu falo inglês, eles falam português. Isso, a gente fala português porque eles aprendam português e eles
transmitem de volta em inglês pra gente. Mas conseguem se entender bem, Carlos? Se entendem. A conversa sempre tem duas línguas. Um verdadeiro pulmão para um mundo dilacerado. Uma ampla respiração para olhar além dos estreitos limites da própria individualidade. Esse foi o Papa Francisco até o fim, e ainda mais nos últimos momentos de sua vida terrena. À medida que seu fôlego falhava e sua voz se tornava mais fraca, sua preocupação com os outros se tornava ainda mais forte. Confirmou isso, metaforicamente falando, Dr. Carlo Torti, diretor da Unidade Operativa de Doenças Infecciosas do Hospital Gemelli, um dos membros da equipe médica que tratou o Papa durante sua internação por pneumonia bilateral. Ele relata as últimas semanas do pontífice à mídia vaticana, desde sua admissão no hospital até o abraço do sucessor de Pedro ao mundo no domingo de Páscoa. Quando chegou a notícia de que iríamos cuidar do Papa, o impacto emocional foi muito intenso em todos nós. Fomos chamados a seguir uma pessoa que representava um ponto de apoio espiritual e moral para o mundo inteiro. Na primeira consulta, lembra o Dr. Torti, toda essa preocupação foi resolvida, amenizada, na medida em que a atitude diante do sofrimento que ele demonstrava em relação a nós era a de qualquer paciente que se relaciona de forma equilibrada com o médico. O infectologista destaca a extrema confiança na equipe do hospital. Ele também ajudou muito no processo de tratamento. Fomos muito coesos e muito focados em suas necessidades, não só físicas, mas também humanas. A proximidade, o aperto de mão para ele, como para todos os outros pacientes, é algo muito importante. A reciprocidade era tanta que o Papa, explica o médico, representava também para nós um guia com as suas necessidades físicas e psicológicas que, na medida do possível, procurávamos levar em conta. Dr. Torti conta que, em várias ocasiões, Francisco deu à equipe do Gemelli um terço, sublinhando, que vinha da Terra Santa. Essa observação não foi casual, de acordo com Torti. Mesmo nesses momentos, ele tinha bem presente a fragilidade do mundo. O que me surpreendeu foi o fato de, nos seus momentos de fragilidade pessoal, ele usava estas referências para pensar nos outros, nas pessoas mais necessitadas. Evidentemente, a sua dimensão espiritual tendia mais para o próximo, frisa o médico, recordando os sinais reveladores de uma personalidade, a de Jorge Mário Bergoglio, constantemente aberta ao mundo. Uma pessoa que identificava bem as necessidades, não só materiais das pessoas, e procurava apoiá-las num sentido global. Perdemos efetivamente um ponto de referência nesse mundo que parece ter cada vez menos. No final do dia, fica-se com a sensação do que se fez, do que se percebeu, do que se deu, mais do que de um acontecimento específico, confidencia ele. Mas devo dizer que, de fato, cada vez que entrávamos no quadro de consulta, talvez inicialmente com uma certa circunspecção, ele nunca nos fez sentir nenhum desconforto que lhe pudéssemos ter causado, especialmente nos momentos mais exigentes para ele. Essa é também uma espécie de clareza metafórica que ele nos transmitia. Claro que houve momentos em que ficamos muito preocupados, algumas quedas, mas o fato de termos criado uma equipe e de ele próprio a ter cimentado foi um pouco a nossa cura. Nós fornecemos a ele uma cura, mas ele forneceu uma cura para toda a equipe. Para mim, esse é o paradigma do doente que tem uma boa relação com as pessoas que o tratam, e os médicos também gostam disso. Em suma, Francisco foi um tecelão até o fim, e talvez no momento mais crítico da sua saúde. Isto vale mais do que uma anedota, porque mostra a sua espessura e profundidade, mesmo não convencional. É algo, diz, que nunca esquecerei. Dr. Torti enfatiza como o Papa conseguiu gerar uma atmosfera serena, quase como se quisesse desmistificar sua pessoa.
Ele também expressou isso na audiência no Vaticano, concedida em 16 de abril ao grupo de dirigentes e funcionários do Gemelli, da Universidade Católica e da Direção de Saúde e Higiene da cidade do Vaticano. Ele se apresentava como um ponto de referência não tanto por sua autoridade, mas por sua credibilidade. Vocês entendem que os grandes são grandes quanto mais se abaixam e se fazem entender pelas pessoas que interagem com eles. Para mim, esta continua sendo uma das características mais importantes do Papa Francisco, fazer-se próximo e abaixar-se ao nível dos outros, mesmo em momentos em que se pensaria apenas na própria integridade física. Olhando para o período de convalescência, a percepção era de um paciente certamente apegado à vida e ao seu valor, mas também muito aberto à vontade de Deus. É algo que, na minha opinião, lhe deu serenidade. E conclui: certamente, quando sentia a dispneia e lutava para respirar, era evidente que a respiração que mais o interessava não era a sua própria respiração, mas a respiração no mundo e para o mundo. Até o fato de se imergir na multidão era como lançar seu coração para além daquele obstáculo da respiração, em direção à respiração do mundo. O testamento espiritual e teológico que o Papa Francisco deixa para a Igreja e para o mundo é o de um sonho. E não se trata de um termo poético, mas substancial, porque ele frequentemente gostava da necessidade de sonhar, explica Monsenhor Piero Coda, secretário-geral da Comissão Teológica Internacional, em uma conversa com a mídia vaticana. E esse sonho não revela nada além de uma verdade. A Igreja é o Evangelho, não no sentido de que seja a propriedade exclusiva da Igreja, mas no sentido de que Jesus, crucificado fora do acampamento como um amaldiçoado e a quem Deus ressuscitou dos mortos, continua através da Igreja a trazer a boa notícia de que o Senhor já veio e está vindo entre nós para todos, especialmente para os últimos. Uma das primeiras ações teológicas do pontificado que sinalizou uma nova etapa na caminhada da Igreja, como parte de um longo caminho de renovação do qual o Concílio Vaticano II foi um evento providencial, ocorreu na noite de sua eleição, quando ele apareceu pela primeira vez no balcão das bênçãos na Basílica de São Pedro. Naquele momento, lembra Coda, ele se curvou e pediu ao povo de Deus que invocasse uma bênção sobre ele para que pudesse realizar seu ministério de acordo com a vontade divina. Essa é uma característica teológica decisiva de sua ação como bispo de Roma, que extrai sua seiva do magistério do Concílio Vaticano II, em particular do 2º capítulo da Constituição Dogmática Lumen Gentium. A Igreja, como povo de Deus, com sua universalidade que reúne e chama todos os homens e mulheres de boa vontade para além da confissão religiosa e da filiação à Igreja Católica. E há outro vínculo fundamental entre esse gesto aparentemente simples e o tesouro do concílio. Também ele se encontra na Lumen Gentium, desta vez no 1º capítulo. A Igreja como mistério e como sujeito histórico que testemunha a presença e a ação de Deus na história. Afinal, quando o Papa Francisco fala de uma igreja pobre e dos pobres, ele está colocando em prática a Carta Magna do Concílio Vaticano II. Certamente não se trata de pauperismo. A pobreza de que se fala é a pobreza que exprime o amor de Cristo, o Verbo que se fez pobre a partir do rico que era para ir ao encontro dos últimos. Ao longo de todo o seu magistério, o Papa Francisco sente a necessidade de jamais tirar os olhos do Concílio Vaticano II, porque, como disse João Paulo II, ele foi a premissa indispensável para a caminhada da Igreja no 3º milênio. Então, Francisco foi o primeiro Papa que não participou dos trabalhos conciliares e, portanto, deixou para trás todas as questões relacionadas à sua interpretação e assumiu a sua essência de maneira mais profunda, entendendo que era necessário caminhar na esteira indicada nele pelo Espírito Santo. A convocação do grande processo sinodal que ainda está em andamento nada mais faz, acrescenta Coda, do que tornar concreto o que o Concílio Vaticano II estabeleceu como premissa.
Paulo VI introduziu o Sínodo dos Bispos como uma expressão da novidade eclesiológica conciliar, ao afirmar a colegialidade episcopal. E o Papa Francisco leva adiante essa reforma ao convocar todo o povo de Deus, buscando assim superar uma figura de igreja clerical unilateralmente hierárquica e machista. A primeira encíclica do pontificado foi a intitulada Lumen Fidei, dedicada ao tema da fé e iniciada por seu antecessor Bento XVI. Sem dúvida, uma profunda continuidade com o papado anterior que, de acordo com Coda, representou um gesto forte. Por um lado, o fato de Bento XVI ter deixado esse documento inacabado como um legado e, por outro, o fato de o Papa Francisco ter assumido o legado, tornando-o seu e relançando-o. A chave dessa grande encíclica é a sua capacidade de se tornar um documento de referência. A chave para essa grande encíclica é que a fé não é apenas acreditar em Jesus como o Filho de Deus feito carne, mas é participar do mesmo olhar com o qual Jesus olhava para o Pai e, a partir daí, olhava para a história. A Lumen Fidei tem uma correspondência direta com a última encíclica do Papa Francisco, Dilexit Nos, sobre o amor humano e divino do coração de Jesus Cristo, que representa outra herança espiritual fundamental. A fé em Cristo é aí lida e proposta através da conformação ao seu coração, do qual emana a sua caridade, que nos é dada no Espírito Santo e da qual participamos para dar vida a uma nova civilização, a do amor. Até mesmo o compromisso concreto do Papa Francisco com a paz mundial e sua defesa dos migrantes e do meio ambiente, Monsenhor Coda conta entre os atos totalmente teológicos, certamente. E o próprio Francisco o diz na Dilexit Nos: para entender tudo isso e todo o seu magistério, é preciso partir do coração de Cristo. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de transformação do coração do homem, à medida do coração de Cristo, graças ao Espírito Santo. E, precisamente por isso, é também uma mensagem de transformação social, política, econômica e cultural. Voltamos amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá.